Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. O tema que consideramos central para este capítulo: um condenado na cruz salva o mundo. A igreja de Corinto, Paulo fundou na sua primeira viagem missionária. Corinto era uma cidade muito difícil, porque era uma cidade que tinha um porto de Cencreia e era uma cidade que, eu diria, cosmopolita. Tinha toda a diversidade de pessoas, de etnias na cidade. Então, era uma cidade que ela foi destruída em 146 pelo Império Romano e depois reconstruída por César, com 100 anos depois, em 46. Então, o fato é que havia muita prostituição em Corinto e também tinha Afrodite, que era a deusa do amor. Então, tudo isso contribuía para que fosse uma cidade ímpia. E Paulo, ele funda a igreja e depois ele escreve, já na sua terceira viagem missionária, estando em Éfeso, para a igreja de Corinto. E ele começa a sua carta dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Aqui está mais uma vez reafirmando que o apostolado de Paulo foi um chamado diretamente de Jesus. Quando Paulo ia perseguir o povo em Damasco, na realidade ele estava perseguindo o próprio Jesus, porque Jesus diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, ele se tornou apóstolo, por meio de Jesus. Ele dizia: o irmão Sóstenes. Esse irmão Sóstenes já é um irmão conhecido, já está no livro de Atos dos Apóstolos. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Então, temos que entender que a igreja não é do homem, a igreja é de Deus. Então, essa ideia que é a minha igreja, como muitos nos dias de hoje, tem líderes espirituais que tratam a igreja como fosse dele e que valorizam mais a sua figura do que a pregação, do que a palavra. Então, isso deixa claro que a igreja é de Deus. A igreja de Corinto é a igreja de Deus. Aos santos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Na regeneração, nós nos tornamos santos, porque fomos justificados por Deus Pai, mas ao longo da nossa vida temos um processo chamado de santificação, para ser chamado de santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, a igreja é a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, da igreja e nosso. A graça a vos outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos entender que o chamado para ser santo é um ato, é um processo. A santificação é um processo. Quando
nós vemos muitos santos canonizados depois que morrem. Isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Porque a santificação, né, é uma pessoa que está em Cristo Jesus, regenerada e justificada. Mas ele vai falar num agradecimento. Ele vai dizer: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, ele dá sempre graça a Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo é que nós recebemos a graça salvadora como fundamento da salvação. É a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição, que nos traz o privilégio de termos a salvação e a vida eterna. Sem Jesus, nada disso seria possível. Não há caminho para a salvação fora de Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em quem? Em Cristo. Nós fomos enriquecidos em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. A palavra de Deus, a palavra que foi pregada, que foi nos ensinada, é ela que nos traz a condição de salvação para que, ouvindo esta palavra, o Espírito Santo venha nos regenerar e transformar a nossa vida. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala dos dons espirituais. Nós entendemos que a nossa prática de vida, a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus, é que nos vai fazer que o Espírito Santo nos conceda dons espirituais. E aqui ele fala a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala na segunda vinda de Jesus, né? Que nós devemos estar irrepreensíveis para a segunda vinda de Jesus. O qual também vos confirmará até o fim, para serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz que o nosso corpo, alma e espírito deve estar irrepreensível para a segunda vinda do Senhor Jesus. Evidentemente que, se nós não vamos ver a segunda vinda de Jesus, ele voltando, nós estamos vivos, mas aqueles que morrem em Cristo devem estar com corpo, alma e espírito irrepreensíveis para esse encontro com Jesus depois da morte. Porque sabemos que após a morte, somente a alma sobreviverá. Porque o nosso corpo vai para o pó da terra, o nosso espírito humano volta para Deus. E a nossa alma, ou ela vai desfrutar em gozo eterno, ou vai estar em sofrimento eterno. Fiel é Deus, pelo qual foram chamados à comunhão de seu Filho Cristo, nosso Senhor. Então Deus é fiel, porque nós fomos chamados à comunhão do nosso Filho Jesus Cristo. Mas ele faz uma exortação à unidade da igreja de Coríntios, porque a igreja estava dividida. Rogo vós, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, a doutrina é a mesma. Não há doutrina diferente do que Paulo pregou. A doutrina é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado que na casa de Cloé, Cloé era uma mulher que existia lá em Coríntio, que há contenda entre vós. Então essa mulher lhe informa, está havendo contendas. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não existe isso. Paulo está dizendo que Paulo pregou a palavra de Deus.
Mas Apolo era de Alexandria, era um filósofo, um homem com muito conhecimento, era um homem que tinha uma oratória muito grande. Paulo pregava de forma bem simples. E também Cefas, que é Pedro, ele é de Pedro porque havia a questão da circuncisão. E ele vai dizer que não existe a igreja de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, a igreja de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Não. A igreja é única. Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Ele aqui está perguntando, Cristo está dividido? Ou foi Paulo crucificado em favor de vós? Não, quem foi crucificado foi Jesus. E foi batizado em nome de Paulo? Não, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi em nome de Paulo. Então, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, que foram pessoas que estiveram com ele. Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro de batizei algum outro. Sabemos que o batismo nas águas, meus irmãos, ele não leva à salvação. O batismo nas águas é uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. Tem sua importância, claro, porque através do batismo nós passamos a fazer parte de uma comunidade de fé e participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Mas ele diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se anule a cruz de Cristo. Então, ele está dizendo claramente que Deus o enviou para a pregação do evangelho. Porque Paulo tinha essa preocupação com a salvação das pessoas. E a salvação das pessoas, elas passam com a pregação do evangelho. Tudo começa com a pregação da palavra de Deus. Por mais que a Igreja Reformada diga que já houve uma escolha antecipada de quem vai ter a salvação, outros a perdição, mas a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus diz que tudo começa com a sua palavra. E a sua palavra é precursora para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. E após isso é que nós podemos ter fé e nos arrependermos, que são atos livres do homem. Há responsabilidade humana, sim, e depois sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, e depois adotados como família de Deus, depois disso santificados e um dia glorificados, com a segunda vinda de Jesus. Mas ele vai aqui falar, meus irmãos, da mensagem da cruz. Certamente, no versículo 18, ele vai dizer que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que é que eles diziam? Que a mensagem de Deus que salva o mundo por meio de um criminoso, era loucura. Entender aquele homem na cruz, condenado pelo Sinédrio, condenado por Pilatos. E aquele homem morrendo na cruz era o salvador da humanidade. Isso era loucura para eles. Mas aquele homem condenado na cruz, que era Jesus, é que ele salvou a humanidade. E ele vai dizer, pois está escrito lá em Isaías, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Porque a sabedoria, meus irmãos, homem nenhum, ele vai ter sabedoria se não vier do alto. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? A sabedoria divina, certo? Ela traz a mensagem da cruz. A sabedoria divina é que você vai entender a mensagem da cruz.
Se você tiver a sabedoria humana, ou seja, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela jamais vai entender a mensagem da cruz. Somente aqueles regenerados, aqueles que receberam o Espírito Santo, que foram batizados com o Espírito Santo, vão entender a mensagem da cruz. Vão entender que aquele homem lá na cruz, o Messias, o Filho de Deus, que ele foi condenado pelo Sinédrio, condenado por Pilatos, ele trouxe salvação e vida eterna para todos nós. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, aqueles que vão colocar a fé naquele ato na cruz do Calvário, aqueles que vão crer que Jesus é o Messias, que Jesus veio trazer salvação para a humanidade, aqueles que vão crer que lá na eternidade houve um plano de salvação. Esse plano era que o próprio Deus, ele viria esvaziar-se da sua glória, se tornar pequenininho e nascer e morrer em nosso favor, com a natureza humana e divina. Ele vai na cruz com a natureza humana e ele morre em nosso favor, em nosso lugar, levando os pecados nos seus ombros, tornando maldito na cruz em nosso favor. Então, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. A sabedoria humana, você não vai conhecer o que Jesus fez na cruz. Somente aqueles que receberam o Espírito Santo que vão ter essa condição. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Ou seja, nem judeus nem gentios creram. Jesus veio para eles não creram em Jesus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Paulo está dizendo, nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por que Paulo está dizendo isso? Por quê? Era loucura o que Paulo pregava para eles, porque lá em Coríntio era a cidade dos filósofos, era a cidade de homens cultos, que não criam em ressurreição, e que muitos ali, judeus e gentios, achavam que a pregação de Paulo era loucura. Você pregar uma pessoa condenada na cruz, salvando toda a humanidade, é loucura. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, mas Paulo pregava o Cristo, a palavra de Deus. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo de Deus e sabedoria de Deus. Né? Nós não podemos chegar a Deus pela sabedoria humana, meus irmãos. Ninguém pode chegar até Deus por sabedoria humana. Somente podemos chegar até Deus com sabedoria divina que vem do alto. Pessoas que foram regeneradas e justificadas pela fé em Jesus. Jesus revelou Deus. Deus foi revelado na pessoa de Jesus. Mas nós vamos aqui entender que ele vai dizer, porque a loucura de Deus é mais sábia, no versículo 25 deste capítulo, do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus é o Criador de todas as coisas, meus irmãos. Deus é o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Deus, por presciência, já sabia tudo sobre cada um de nós. Ele sabe tudo sobre nossa vida. Deus, por presciência, já sabia, antes da fundação do mundo, aqueles que colocavam a fé em Jesus, já escreveu o nome no livro da vida. Então, esses que estão com o nome no livro da vida estão salvos. Receberam o Espírito de Deus. E aí esse Espírito de Deus vai guiando, vai nos orientando, vai nos santificando a cada dia. Mas ele vai falar também da vocação daqueles que iam sendo salvos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação,
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Ou seja, aqueles que eram autossuficientes, aqueles que eram, naquela época, os políticos, era do Império Romano, o do próprio Sinédrio, eram aqueles que eram sábios, segundo a carne. Esses, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Né? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Por que ele diz isso? Porque Deus escolheu pessoas humildes, né? As coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Olha que Deus escolheu, Jesus escolheu os apóstolos, pescadores, homens iletrados, mas Jesus andou com eles e fortaleceu na fé, ensinou a palavra de Deus. E esses homens ganharam o mundo pregando a palavra de Deus. Depois que eles viram a ascensão de Jesus, não tiveram mais nenhuma dúvida que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o Salvador da humanidade. É isso que fez com que coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, aqueles que eram sábios, mas sabedoria humana não levava ao conhecimento de Deus. E Jesus é aquele que revelou Deus. E quando você coloca a fé em Jesus, você está crendo no Deus Todo-Poderoso. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então a sabedoria humana não vale nada, porque ela não chega até Jesus. Você não consegue chegar ao nosso Deus pela sua sabedoria. Somente você consegue chegar até Jesus pela sabedoria que vem do alto, dada pelo Espírito de Deus, aquele que é regenerado e convertido. E ele conclui esse capítulo dizendo, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, ninguém deve se vangloriar na presença de Deus, porque é esse Deus que nos concedeu tudo isso que nós temos. Ele vai falar agora dos valores de Cristo Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção. É através de Cristo que nós temos tudo isso, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. A palavra de Deus diz que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Não é fama, poder e riqueza, mas sim, quem se glorie em conhecer a palavra de Deus. É isso que Paulo começa falando para a igreja de Coríntios, né? Que um homem, certo? Um homem condenado na cruz salva o mundo. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando, irmãos.